Eu trabalhava numa empresa de limpeza e lá eu conheci o Ricardo. O Ricardo era um dos encarregados, lá tinham 4 encarregados. E eles, assim, sempre eram muito de boa, ficava junto com a gente, conversava, muito animado, principalmente o Ricardo. O Ricardo era muito legal mesmo, muito bacana, e eu gostava muito dele. E assim, eu peguei mais amizade com o Ricardo. Tinha amizade com todo mundo, mas com o Ricardo era diferente. Eu lembro que eu sempre levava marmita. Eu era muito acostumada a levar a minha própria marmita, minha comida. Lá tinha como se fosse um barzinho que vendia umas comidas, mas eu não gostava de comer lá. A comida também não era muito boa. Então eu sempre levava de casa a minha marmita. A gente podia pegar por um precinho bacana a comida nesse bar. Só que não, eu gostava mesmo de cozinhar, sabe? Eu amava cozinhar. E eu fazia muita comida diferente assim e levava pro trabalho, normal, de boa. E o Ricardo, ele sentava sempre comigo. O Ricardo todos os dias comia nesse barzinho. E ele não levava marmita. Ele dizia que não sabia cozinhar, não levava muito jeito pra cozinhar, mas que amava comida caseira. E ele elogiava sempre a minha comida. Sempre que eu levava, a minha marmita cheirava muito, muito bem. E as pessoas assim, ai, que comida cheirosa é essa, tal e tal. E ele elogiava muito a minha comida, só pelo cheiro, não é? Ele dizia assim, nossa, isso deve estar mesmo bom, viu, e tal. E teve um dia que eu fui pro trabalho e levei a marmita dele. Eu levei a minha e uma pra ele. Então assim que eu cheguei, eu disse logo, olha, Ricardo, não pede comida no bar, tá? Porque eu trouxe uma marmita pra você. Ele ficou super empolgado, ele, nossa, não acredito, tu trouxe mesmo uma marmita pra mim? Eu disse, trouxe, não pede comigo, eu tô falando, não pede comida. Chegando na hora do almoço, ele viu a marmita, né? Abriu a marmita, ficou super empolgado, comeu. Nossa, ele amou. Ele disse que eu cozinhava muito bem, amou mesmo a comida. E ele pediu, depois, no final do serviço, ele pediu pra gente fazer um acordo. Ele falou assim, olha, e se eu te ajudar nas compras? Te ajudar nas compras e você trazer marmita pra mim todo dia, sabe? Então ficou assim, ficou combinado assim. Ele começou a me ajudar. Ele sempre me ajudava assim nas compras e tal. E eu levava a marmita dele todos os dias, gente, todos os dias. E os caras lá ficavam com inveja, até soltando umas piadas também, falando assim, ai, cara, aí ele tá trazendo marmita pra você, não é o que tá acontecendo. Até pensavam coisas, né? Só que não existia nada entre a gente. Não existia nada. A gente era mesmo amigo. Nisso da nossa amizade foi crescendo cada vez mais. E ele começou a me contar o que estava acontecendo, né? Começou a me contar tudo da vida dele, gente, sem eu perguntar nada. Ele foi se abrindo comigo, ouvia mesmo que era uma forma dele desabafar. Então ele começou a falar que ele casou com a esposa dele muito novo, ela era muito novinha, ela tinha 15 anos quando eles se juntaram, quando ela engravidou da primeira filha deles. Ele tem 2 filhas com essa mulher. E essa mulher, tipo assim, ela é uma dodoca. Assim, casou muito nova, né? Só que, tipo assim, ela não fazia nada dentro de casa. O Ricardo, ele tomava conta das filhas, levava acordava cedo, acordava cedinho pra levar as filhas pra escola, arrumava o cabelinho das filhas, tudo bem direitinho, sabe? O maior capricho. E ela ficava dormindo. Quando ele chegava do trabalho, ela pelo menos buscava as meninas na escola. Mas as meninas estavam com a roupa da escola ainda, estavam com fome, não tinha comida pronta pra elas, a casa toda bagunçada. Ele, quando chegava do trabalho cansado, ele não tinha forças. Ele não tinha forças pra arrumar a casa. A força que ele tinha era pra cuidar das meninas, pra tirar a roupa das meninas, dar banho nas meninas, dar comida pra elas, pôr pra dormir, sabe? E isso ele sempre cansado, ele nunca reclamou com ela, nunca falou nada. E ele continua sempre fazendo isso. Sempre levando as meninas. Ela não fazia nada, gente. Nada. Ele chegava em casa, ela passava o dia todo em casa. Ela ia pra academia, ficava em casa, sabe? Conversando com as amigas e tal. Mexendo no Orkut, na época do Orkut. E tipo assim, gente, nova, o quê? 15 anos, não é? Só que tipo assim, quando se juntou com ele, né? Quando teve a primeira filha. E assim, gente, não fazia nenhum gosto pra ele. Não fazia comida. Não sabia cozinhar.
E ele também, o que ele sabia fazer era só tomar conta das filhas dele, alguma coisa para as filhas comer. Ele falava também que quando a mãe dela chegava, ela só fazia alguma coisa. Quando a mãe dela ia lá e via bagunça que tava e descascava nela. Falava um monte de coisa com ela, xingava ela de tudo. E ela ficava com raiva e ia fazer alguma coisa assim, mas sempre mal feito. Então eu falei, olha, é bem que eu tive a ideia de trazer a marmita pra você, não é? Porque aí você teve outra ideia brilhante de ajudar pra eu começar a trazer todo dia a sua marmita. E ele gostava muito, ele tava gostando muito mesmo da minha comida, gente. Como eu falei pra vocês, eu sempre gostei de cozinhar, era minha paixão. Ainda é, né? É minha paixão cozinhar e tal. Então, com o tempo foi passando, a gente sempre muito próximo, muito amigo. E ele sempre me falando, sempre me falando. Teve um dia que ele chegou no trabalho muito irritado mesmo. E ele falou assim, teve um momento que a gente ficou a sós, a gente conseguiu, teve uma pausa. E ele desabou no choro. Ele falou que teve uma briga, uma discussão muito forte com a mulher dele, que ele não aguentou. Ele não aguentou e descascou nela. Ele falou que não aguentava mais, que estava farto daquilo, que a vida dele era só as filhas, ele só queria saber das filhas, que ele não queria mais saber. Ele disse que gritou tanto que percebeu que as meninas ficaram com medo e que ela ficou com medo também. Ela gritava também com ele quando ele começou a gritar, porque ele nunca tinha gritado com ela. Então quando ele começou a gritar, ela também gritou. Só que tipo assim, ele gritava com tanta intensidade que ela ficou com medo e tipo parou. E começou a organizar algumas coisas. Depois disso ele começou a falar, não é? Que ele tava chegando do trabalho. Ele sempre que acordava cedo para arrumar as meninas, porque ela ficava dormindo. Mas ele começou a dizer que ela começou a mudar. Quando ele chegava do trabalho, as filhas, ela já tinha dado banho nas filhas, já tinha trocado a roupa, já tinha posto o pijama, já tinha dado alguma coisa para as meninas comer, entendeu? Então, ela já estava fazendo isso, mas ainda era muito pouco, não é? Tipo, a mulher, ele só fez isso porque ela ficou assustada com a reação que ele teve, coisa que ele nunca tinha tido, que era gritar com ela, não é? Só que ele falou que estava farto. Ele começou a falar que tava farto, que não aguentava mais e tal, que queria separação. Assim, gente, eu, como gostava dele, que era muito amiga, eu falei pra ele, olha, pensa bem, Ricardo, pensa bem. Não faz nada na flor naquele momento da raiva, na hora da raiva, por pressão, sabe? Pensa direitinho, você tem 2 filhas, ela já começou a melhorar, ela já começou a fazer isso, não é? Quem sabe ela se ajeita mais, agora você tem que falar. Você tem que abrir mesmo a boca. Olha, isso aconteceu porque você falou. Você gritou e tal. Ele falou assim, mas eu não gosto de gritar. Eu não gosto de estar sempre cobrando, não é? Tipo, isso tinha passado. Ela tinha melhorado um pouco. Só que depois ela voltou, não é? A tudo novamente e tal. E ele falou que estava cansado. Que não fazia parte da índole dele gritar, sabe? As filhas dele também, que não mereciam ficar ouvindo aquilo, aqueles gritos e tal. Nisso, ele resolveu conversar com a mãe dela, não é? Conversou tudo com a mãe. E a mãe dela apoiou ele. A mãe dela disse, olha, meu filho, eu concordo com você, porque ela sabia que o Ricardo era um homem maravilhoso. Era um homem maravilhoso pra filha, né? E tipo assim, gente, ele queria ficar com as filhas. Mas a mãe dela que convenceu ele a deixar a filha com a mulher. A mãe dela ia levar ela de volta pra casa. E ia levar também as meninas, né? Que ele não precisava se preocupar porque a mãe estaria ali, mas que era pra ela criar responsabilidade. A minha filha, eu confesso que o erro foi meu, a mãe dela falando, né? Eu confesso que o erro foi meu, porque eu deveria ter puxado ela desde o início, não é? Então, eu vou ajudar, mas a minha filha, ela tem que ter a vergonha na cara. A minha filha, ela tem que sofrer as consequências. E nisso, ele se separou, não é? Ela chorou muito, ela ficou pedindo perdão, dizendo que ia mudar, que ia mudar. A mãe levou ela pra casa, levou as meninas e nisso fazia ela acordar todo dia cedo
pra levar as meninas pra escola, pra dar banho, sabe? Pra fazer tudo. A mãe começou a puxar dela mesmo. Estão vergonha na sua cara e tal. A mãe sempre falando ali as coisas com ela. Nisso, assim, gente, eu e o Ricardo, a gente começou a se interessar um pelo outro, sabe? A amizade era muito grande, a amizade era muito forte. A gente sempre um pelo outro, sempre ajudando um ao outro. E ele disse que, apesar de eu dizer, éramos muito amigos, mas ele confessou que já estava interessado em mim, sim, não é? Então a gente começou a namorar, não é? E nisso eu ouvi falar demais que ela começou a fazer confusão, que ele já estava traindo ela e tal. E a mãe dela, gente, ajudava a filha, sempre amou muito a filha, mas ela não passava a mão na cabeça da filha. Ela dizia, e mesmo que ele tivesse te traído, você mereceu. E aquilo outro, sabe? A mãe dela era retada, sabe? E tipo assim, gente, mas ele nunca traiu ela, nunca traiu. A gente nunca tinha ficado, a gente não conversava assim. Eu levava a marmita, né? Tipo, você sabe os comentários, não é? Tipo, todo mundo acha que a gente tinha assim um caso e tal, mas não tínhamos. Éramos na amizade mesmo, sabe? Ele se apaixonou por mim desde o momento que ele começou a ver meu capricho de levar a minha marmita pro trabalho. Outras pessoas também levavam, mas ele sentava perto de mim, ficava ali perto da gente, ele ficava vendo ali minha marmita, sabe? O cheiro da comida. Quando ele provou, ele disse que se apaixonou por aquilo, pelo meu jeito, sabe? Que eu sempre fui muito amiga, eu sempre fui dar muito conselho a ele e tal, não é? Então, gente, minha consciência tá limpa, a dele também tá. Ele disse que a melhor coisa que ele fez foi ter se separado numa boa, sabe? Numa boa. E é claro, as filhas dele é tudo pra ele. É tudo, ele não deixa as filhas de lado de jeito nenhum. Tá sempre lá. Sempre que termina o trabalho, a gente mora junto. Sempre que termina o trabalho, ele corre na casa da ex-sogra, não é? Vê as meninas e tal. As meninas passam o fim de semana com a gente. São as queridas, uns amores, as meninas, uns amores, né? E é isso, gente, sabe? Eu tô feliz, muito feliz de ter encontrado o Ricardo. O Ricardo, ele me completa, sabe? A gente ajuda um ao outro. E eu não fiz nada de errado, ele também não fez. E é isso que importa. Então, gente, trouxe pra vocês uma história real, tá? Uma história real enviada por um inscrita. Gente, nossa, assim, é uma história complicada, não é? O caso dessa menina, o fato dela ser jovem, de ter se juntado com ele nova e tal, não justifica, não é? Não justifica. E só que assim, gente, ela, sabe, podia não saber fazer as coisas, mas ela podia se preocupar em aprender, sabe, em pedir ajuda à mãe, não é? A mãe com certeza também estava sempre ali com ela. Ela disse que hoje, uma coisa que eu não falei, essa mulher, né, que contou a história, essa menina que contou a história, ela disse que a ex-mulher dele, né, do namorado dela, hoje mudou completamente, sabe, tá totalmente diferente. Diz que ela aprendeu com o erro, não é? Da pior forma possível. Ela tá totalmente diferente. Ela hoje tá mais organizada. Ela cuida das filhas, sim. A mãe também, né, puxou por ela. E tipo assim, fez ela, ou seja, ela própria reconheceu o erro dela. Reconheceu que perdeu um homem que fazia de tudo por ela, sabe? Um homem que valia ouro. E eu fiquei feliz por isso também, né? Porque eu perguntei se ela continuava do mesmo jeito, se ela continua, como é que é. E ela disse que não, que a partir do momento da separação, que ela caiu em si, sabe? Foi um choque de realidade muito grande e ela mudou, tá diferente, não é? E que eles torcem pelo melhor dela, né? Ela e o namorado dela, né? O ex, tem um bom convívio pelas meninas, não é? Conversam, aniversário estão ali sempre juntos e tal,
mas ela sabe o que perdeu. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa história, tá bom? Curta, comenta, compartilha, tá? Envia tua história pelo direct do meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Aproveite e segue. Aproveite e me segue no TT também, porque lá vai ter muita novidade pra vocês, tá bom? Eu vou estar trazendo muita novidade pra vocês. E é isso, meus amores. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.